Fala galera, beleza? Buildercasts de volta. Pelo menos um vídeo por semana, no mesmo modelo de antigamente, toda quinta-feira. De vez em quando pode acontecer da gente ter aí dois vídeos por semana, dependendo do assunto, até para que vocês não tenham que esperar, né? Outra semana para dar continuidade nesse projeto ou nessa funcionalidade que eu vou estar aqui mostrando para vocês, tá? Já vou largar um spoiler para vocês que provavelmente na próxima semana ou na outra semana eu vou começar uma minissérie, tá, com o Léo Andrade, onde iremos criar juntos um pequeno sistema para imobiliárias, tá? E aí teremos vários e vários aí sistemas que serão criados em conjunto ao longo do tempo, tá? Sem contar o que vai ser criado, inclusive, nos Buildercasts, onde eu vou estar mostrando aí para vocês, né? Como criar um novo sistema, como criar uma funcionalidade, como fazer uma integração, tá? Então, qual que é a ideia do Buildercasts de hoje para voltar com tudo? Eu vou começar mostrando o que é algo que muita gente precisa fazer. Já veio aí muita gente pedindo isso para mim, aí para gente no fórum do próprio Builder, às vezes até no WhatsApp da ferramenta, que é como fazer uma integração com o Mercado Pago ou com o gateway de pagamento. Então eu vou criar aqui um pequeno projeto, uma pequena modelagem, tá? Que vocês vão poder até utilizar depois para outros gateways de pagamento, tá? Lembrando sempre que isso aqui é um exemplo, tá? Para vocês pegarem isso que eu vou mostrar para vocês e vocês melhorarem isso, beleza? Então, bora lá. Então, como eu falei, a gente vai fazer hoje aí uma aula de Mercado Pago. Então, aqui tem alguns links. Iremos utilizar o SDK aqui do Mercado Pago. Eles têm um SDK para PHP. Eles lançaram recentemente, tá, a versão 3.0, mas a gente não vai trabalhar nela, porque a versão 3.0 só funciona com PHP 8.2 e os nossos testes online ainda não têm versão 8.2. Mas, tá, iremos providenciar isso o quanto antes. E também outro motivo que nem todo mundo hoje já está, né, com o PHP 8.2. Então aqui fala, ó, suporte para PHP 8.2 ou superior. Então a gente vai utilizar a versão 2.6.1 para fazer a nossa integração com o Mercado Pago, beleza? Então bora lá, vamos vir aqui no Builder, já estou com um projeto criado, chamei ele de Mercado Pago, e eu vou começar aqui criando o meu modelo de dados. Eu vou chamar de Mercado Pago, porque ele vai ser bem específico aqui, tá? Mercado Pago. O nome da base, tipo da base, eu vou colocar Postgres. Aqui a gente pode colocar qualquer tipo, porque a gente pode alterar o tipo a qualquer momento, né? Vamos salvar aqui. E bora lá, tá? Então eu vou começar aqui com uma modelagem bem básica, assim, de conta a pagar. Então, para ficar um pouco mais com cara de sistema, para não só fazer a integração, digamos assim, tá? Então eu vou criar aqui uma tabela de tipo conta. Vou colocar aqui o nome de texto, lembrando aqui a marcar a coluna visualizável, not null. O rótulo não precisa, porque ele vai ser um rótulo simples. Vou inserir aqui alguns dados, tá? Um e 2. Vamos colocar aqui, ó, conta a receber, conta a pagar. São os tipos, tá? Então, vou salvar. Lembrando que provavelmente a gente não vai fazer muito uso dessas tabelas, mas vou colocar aqui para contemplar, né, complementar o nosso pequeno sistema. Vou ter uma tabela de pessoa, que eu vou colocar aqui só um campo nome, not no, né, aqui, beleza. Vou ter uma tabelinha aqui de conta. Já deixa eu criar aqui outras tabelas. Eu vou ter uma tabela chamada Gateway Pagamento. Opa, Gateway Pagamento. Então aqui eu vou ter mais uma tabelinha de status, cobrança, gateway, pagamento. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para que serve cada uma dessas tabelas, tá? Vou ter aqui uma tabela de status de cobrança. Eu vou ter aqui uma outra tabela chamada cobrança. Temos então pessoa, gateway de pagamento, a cobrança, a conta, o tipo da conta e o status da nossa cobrança. Então vamos lá. Eu vou ligar o tipo da conta aqui. Eu vou ligar a pessoa numa conta, tá? Fazer assim. Já vou ajustar aqui, então aqui eu vou chamar o rótulo tipo da conta. Pessoa aqui eu vou chamar de cliente no rótulo, tá? O que mais a gente vai fazer aqui? Vamos fazer aqui a cobrança. Essa cobrança vai ter um status, tá?
E o que mais? Aí a gente vai chegar na parte do nosso gateway de pagamento, que vai estar ligado com na tabela de status de cobrança. E aqui também eu vou ligar, tá? Então, qual que é a ideia dessa nossa tabela de gateway de pagamento? Vamos supor que você vai ter um sistema aí com vários gateways de pagamento, tá? Então, a gente vai deixar cadastrado aqui. Para o caso do gateway de pagamento que a gente vai utilizar nesse exemplo, que é o Mercado Pago, eu vou colocar aqui o nome do gateway, tá? Note no coluna visualizável. Vou adicionar aqui dois campos, que é o Access Token, do tipo text, e o outro token, que é o Client Secret, tá? Do tipo text. Então, eu escolhi colocar isso aqui em base de dados, tá? Porque se você tivesse vários gateways de pagamento e você tivesse alguma configuração de tela, já ficaria tudo ali na base de dados. Então, na tela você escolhe, eu quero que, né, essa venda seja feita com esse gateway de pagamento. Vou gerar uma cobrança, por exemplo, com aquele gateway de pagamento. Então, aqui já ficaria algo dinâmico, tá? Agora, eu vou arrumar aqui o status da cobrança para a gente entender o motivo, tá? Que foi feito essa tabela aqui intermediária, tá? Para armazenar, então, um ID de status, né, com o gateway de pagamento. Então, olha só, aqui na minha tabela de status de cobrança, a gente vai ter quatro status, tá? Então, um, dois, três, quatro. O primeiro deles vai ser aguardando pagamento. O segundo vai ser paga. O terceiro vai ser cancelada. E o quarto retornada, tá? Isso aqui são todos status relacionados, são status que a gente define no sistema, por isso a gente tem aquela tabela relacionada, porque cada gateway de pagamento tem o seu status com o seu código específico, tá? E para esse nosso pequeno sistema, eu vou trabalhar apenas com esses status e aí teremos um depara, tá? Então aqui eu vou definir já algumas variáveis, então eu vou chamar aqui de aguardando pagamento, chamar aqui de paga, cancelada e retornada, tá? Então isso aqui tudo em relação à nossa cobrança, tá? Agora, quando a gente fala em mercado pago, tá? Eu vou vir aqui e vou deixar alguns inserts prontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O gateway de pagamento, deixa eu só voltar aqui, temos que cadastrar o gateway de pagamento. Mercado pago. Ainda não sabemos o token, né? A gente não tem a nossa API configurada, a gente não foi no Mercado Pago, não criou a nossa conta e tudo mais, não tem o token ainda nesse momento. Inserir dados, tá? Vamos inserir aqui alguns dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mercado Pago para tudo. Aqui eu já fiz uma lida da documentação, então eu sei quais vão ser, no caso, os códigos. Opa, aqui faltou um campo, pessoal. Vamos voltar aqui. Faltou o campo de código, do tipo text, tá? Not null. Que esse aqui vai ser o código, então, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mercado Pago para todos. E aqui vem os códigos, tá? Então a gente tem um código chamado pending, que é um status. Approved. Temos o in process. Temos o in mediation. Temos o rejected. Nossa, Lincoln, esse aqui tem que cuidar, cara. Temos o rejected, o cancelled e o refunded, tá? Então, no refunded, vamos colocar um retornada, cancelada, rejeitada, vamos colocar em cancelada também. Em mediação, vamos colocar a guarda do pagamento, em processo, guarda do pagamento, aprovada como paga, e o pending como aguardando pagamento, tá? Então, essa aqui seria a nossa matriz de depara dos status do nosso sistema com os status do mercado pago. Por exemplo, se você fosse utilizar PayPal, poderia ser um número, um inteiro para cada status. Se você fosse utilizar, por exemplo, o Mercado Pago, ou desculpa, o PagSeguro, também são outros códigos, tá? Então, por isso essa tabela aqui, para não ficar chumbado no código, caso você venha trabalhar ali, no caso, com vários gateways de pagamento. Beleza? Então, recapitulando, nosso gateway de pagamento, a tabela, nossa matriz depara, o status da cobrança. Agora aqui temos a tabela de cobrança, onde podemos adicionar aqui alguns campos, tá? Então aqui
a gente vai adicionar nessa cobrança o gateway de pagamento, para a gente saber que essa cobrança foi feita com aquele gateway de pagamento. Tá? Eu vou adicionar aqui um campo de código, né? Seria o código do gateway, que ele gerou para nós daquele registro. Tá? Um link, porque a gente vai trabalhar com o checkout externo, tá? Então, o checkout que a gente vai trabalhar é aquele checkout que a gente é redirecionado lá para o Mercado Pago, que seria a forma mais fácil de fazer a integração, a forma assim também. Então, a gente não precisa se preocupar com a questão de segurança, de cartão de crédito e tudo mais, porque isso vai estar lá na parte que o Mercado Pago fez, tá? Então, seria a forma mais fácil da gente fazer isso. Então, vamos voltar aqui na nossa cobrança. Temos também a data pagamento, que eu vou adicionar aqui, e um campo de valor total, tá? Então, essa nossa cobrança, ela vai ser a partir de uma conta, tá? Essa nossa conta, ela vai ter uma descrição do tipo texto, ela vai ter uma data de vencimento do tipo date e um valor do tipo double, tá? Eu vou colocar esses campos aqui todos como obrigatórios. Que eu escrevi errado, descrição, tá? Note novo. Então, é bem simples essa modelagem, eu só estou criando aqui essas tabelas aqui para ficar um pouco mais palpável, mais fácil do entendimento. E agora a gente vai partir para uma geração de CRUDs básicas para começar a mexer um pouquinho ali na parte da nossa cobrança, gerar uma cobrança, fazer a integração ali com o Mercado Pago, tá bom? Então, bora aqui para o nosso editor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar e alterar uns módulos, tá? Então, aqui, esse módulo básico eu vou chamar de configurações. Pegar aqui cogs. Vou salvar. Vou adicionar aqui um outro módulo, vou chamar ele de financeiro. Financeiro. A gente pode pegar aqui um ícone de dinheiro, de money, e salvamos. Perfeito. Com os módulos criados, a gente pode agora ir gerar algumas CRUDs, tá, pessoal? Então, eu vou desmarcar tudo aqui. Vou escolher esse tipo de formulário, corte lateral, e eu vou trocar aqui para listagem com busca, nesse caso aqui. Eu vou gerar, então, algumas CRUDs básicas para a gente. Deixa eu pensar aqui. Básicas? Não. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, a conta, vou botar no financeiro. Cadastro de conta, contas. E eu vou gerar também a parte da cobrança aqui, por enquanto. Cobrança, dentro de financeiro, cadastro de cobrança. E aqui a gente vai chamar de cobranças, tá? E eu vou gerar essas CRUDs aqui por enquanto, tá? Agora eu vou voltar aqui. Deixa eu gerar outras CRUDs. Eu só estou fazendo em duas etapas porque eu quero utilizar a listagem como busca no cabeçalho agora, tá? Então, cortina lateral, vou desmarcar tudo. E agora eu vou gerar a parte de configuração, digamos assim. Então, gate de pagamento, status de cobrança. E por enquanto é isso. Então, cadastro de status de cobrança. Status de cobrança. Nossa listagem. Aqui em cima, então, a gente tem os gateways de pagamento, cadastro de gateway de pagamento e gateways de pagamento, tá? Então, por enquanto, a gente vai gerar só essas CRUDs aqui. E vamos só voltar aqui no modelo de dados, vou fazer um pequeno ajuste, porque eu sei que eu vou precisar. Eu vou cadastrar aqui uma pessoa, vou chamar de cliente 01. E também para facilitar, tá, pessoal, já vamos deixar aqui uma conta pré-criada também. Uma conta a receber do cliente 01, teste de venda de serviço, por exemplo. Data de vencimento, 2023, 12. Então, ano, mês, dia, sempre em datas, tá? Valor. A gente vai colocar aqui, por exemplo, 150. Já vou salvar, então já tem aqui uma conta para a gente testar de forma rápida e não precisar estar fazendo manualmente tudo, tá? Então, vamos vir aqui também escolher um template, tá? A gente pode pegar aqui o tema Builder. Vamos dar aqui um próximo, salvar mudanças. Então, o título aqui a gente vai chamar de Mercado Pago. Então, vou clicar aqui em salvar mudanças. Então, vou chamar de Mercado Pago. Vou salvar. Próximo. Vou deixar aqui o padrão por enquanto, não tem problema. E já vamos gerar aqui um teste online, tá? Então, tá gerado aí. Por enquanto, né, nada demais. Vamos fechar aqui, vamos voltar. Só configuramos ali o nosso tema. Agora, a gente vai começar com a parte um pouquinho mais mão na massa,
tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou gerar sempre uma cobrança através de uma conta. Então, eu vou abrir aqui a nossa classe chamada conta_list. Na conta_list, vamos colocar aqui um botão de ação chamado gerar conta. Então, a gente pode colocar aqui um ícone de dinheiro, tá? Na verdade, não é gerar conta, é gerar cobrança, tá? Vou gerar uma cobrança, tá? Então, aqui vamos pegar um dinheirinho. Perfeito. Um evento, então, on gerar cobrança, tá? Eu vou colocar que esse evento aqui vai ser um evento estático, tá? Então, aqui, ó, método estático sim. E vamos abrir aqui o on gerar cobrança. Então, aqui no on gerar cobrança, a gente vai começar criando aqui uma pergunta para o nosso usuário, um questionamento. On yes, gerar cobrança. Ou não, vou deixar ele parado aqui. Mensagem. Você tem certeza que quer gerar essa cobrança? Então, geramos esse código, copiamos aqui, colamos, tá? Então, a nossa lógica agora, ela vai ser adicionada aqui no final, no método onYes cobrança, tá? Aqui, então, eu vou pegar um código que eu tenho aqui pronto. Então, pessoal, eu tenho aqui um pequeno código pronto, já bem simples, porque a gente encapsulou toda essa regra de negócio, essa lógica, numa classe de serviço, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo uma transação com a base de dados, definida nessa nossa classe, tá? Eu estou criando aqui uma conta, distanciando a conta, pegando da base de dados a conta que eu estou passando por parâmetro, e eu estou chamando aqui a classe cobrança service, chamando o método gerar, para a gente gerar essa conta para nós, tá? Fecho a transação, a lógica grossa está aqui dentro. Se der sucesso, a gente vai informar aqui, ó, cobrança gerada. E aí, nós vamos abrir uma tela de consulta dessa nossa conta, uma cobrança form view. Na verdade, isso aqui seria como se fosse aqueles links de pagamento que você já tem recebido por aí para você pagar. Então, a ideia aqui é fazer uma telinha de cobrança nesse formato, tá? Então, antes da gente chegar no código-fonte do cobrança service, a gente vai criar então o nosso cobrança form view, tá? Então, nova página, formulário de consulta. Em cima da cobrança, cobrança form view, nome da página, então aqui a gente pode chamar de visualização da cobrança, tá? No módulo financeiro. Essa página, ela pode ser uma página pública, tá? Mais para frente a gente vai tornar isso público de verdade, com segurança também. Então, a nossa cobrança, ela vai ser uma tela aqui, essa nossa visualização da cobrança, bem simples até, tá? Então aqui eu vou chamar então cobrança. Vou colocar aqui uma hashtag e vou colocar o ID da cobrança aqui. Então, vou usar o parâmetro na posição key, tá? E aí ele vai fazer o replace para a gente. Eu não quero mostrar esses IDs, tá? A gente tem aqui, então, descrição. Vamos fazer o seguinte, tá? Então, olha só. Eu vou... Deixa eu ver aqui que eu vou deixar em tela. Vou querer exibir poucas informações, tá? Então, vou querer exibir o valor total, data do pagamento eu não vou exibir. Esse código eu também não vou exibir, nem o link, eu vou remover aqui. O gateway de pagamento também não vou utilizar e o status eu vou utilizar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou remover esse cara aqui, vou remover esse cara aqui. O status da cobrança eu vou deixar aqui, tá? Vou chamar aqui então de status. Status cobrança nome, tá? Aqui eu vou colocar uma descrição dessa cobrança. Descrição da cobrança. Então aqui eu vou colocar um bold, tamanho de 16, posiciona acima, já vou aproveitar para esse aqui também. 16, um bold. E aí, eu vou colocar aqui um text display, tá? Para a gente pegar aqui, então, botar um nome para ele, vou chamar de descrição. O rótulo aqui, então, eu vou pegar a descrição da nossa conta. Então, como a gente estava trabalhando com 16 ali, eu vou colocar 18 no de baixo. A gente pode aproveitar aqui e trocar esse cara aqui também para 18. O valor total, 16. E esse cara aqui também como 18, tá? Eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Colocar esse cara com o tamanho de 4, a coluna dele, e aqui a gente vai trabalhar com o tamanho de 8, tá? Para ficar bem distribuído isso aqui. Então a gente vai ter um valor total, que vai estar aqui, das descrições.
Eu vou colocar aqui também uma nova linha. Eu quero colocar a forma na qual eu quero que esse cliente pague, tá? Então, para isso, eu vou adicionar aqui um componente, um belement, que vai permitir que eu escreva HTML. Então, eu vou colocar aqui uma div. E aqui eu vou chamar de div texto, tá? Vai fazer mais sentido quando eu entrar no código-fonte, tá? E na linha de baixo, vai vir os botões de pagamento, tá? Que eu vou definir da seguinte forma, para centralizar ele de uma forma mais fácil. A gente vai trabalhar aqui com 4 campinhos. E esse nosso botão vai ser um belement também, para a gente ter um pouco mais de liberdade, tá? Então aqui eu vou chamar de link mercado pago, link mercado pago, tá? E o resto a gente pode deixar da forma que o Builder trouxe para a gente. Agora a gente vai entrar no modo código. E aqui no modo código, então, a gente vai no ponto de edição, que é One Before Add Fields to Form, tá? E aqui a gente vai adicionar um código-fonte para fazer essas mágicas, deixar esse formulário um pouco mais legal. Então a gente vai começar aqui com um div texto, que eu adicionei dentro dele, de um add, tá? Como você quer pagar a sua compra? Botei um HR para deixar um traço, tá? Depois definimos um estilo, um style, tá? Que é um text align center com font size de 18 pixels e um font 8 bold, tá? Para deixar o negrito, para deixar o bold, para ficar bacana. Aqui a gente vai testar com 18 para ver como é que fica, tá? E no link do Mercado Pago, que é o nosso belement aqui, que ele é um a gente definiu aqui, ó, pagar com um enter Mercado Pago. Passamos aqui o link da cobrança, uma classe de botão, que é o BTN Info, uma classe do Bootstrap, e font size 18 pixels, tá? Então eu vou salvar aqui e a gente pode fazer o seguinte, tá? Podemos testar para ver como é que tá ficando isso. De qual maneira, tá? Ao invés de eu gerar essa nossa conta, eu vou precisar de uma cobrança. Vai ser um pouquinho mais complicado da gente testar. Então, daqui a pouquinho a gente testa. Agora, vamos partir então para a parte da cobrança, tá? Vamos fazer a geração dessa cobrança. Então, eu vou vir aqui, novo código. Eu vou fazer aqui um PHP Service agora. O nome do arquivo vai ser cobrança service. Eu vou criar esse código, tá? Aí no meu cobrança service, eu vou pegar aqui esse código que eu tenho pronto, né? Para ser mais rápido. E na parte que a gente chama a nossa classe de serviço do Mercado Pago, eu vou comentar ela, tá? Então eu vou comentar aqui, eu vou comentar aqui, eu vou comentar o código, vou comentar o link, tá? Eu quero ir mostrando como está ficando isso, tá bom? Então aqui a gente tem uma classe serviço com um método estático chamado gerar, que a funcionalidade dele é gerar essa cobrança específica hoje para o Mercado Pago, tá? Então tá fixo aqui no código. A gente até poderia melhorar esse nome, chamar de gerar cobrança Mercado Pago, por exemplo. Mas podemos deixar assim, não tem problema, tá? Então aqui é a nossa cobrança. Como é que eu começo fazendo aqui? Eu verifico se já existe uma cobrança para essa conta. Se não existir, eu vou criar essa cobrança, tá? Então aqui a gente está instanciando a classe de modelo de cobrança. Estou definindo de forma manual, fixa, o gateway de pagamento. Isso aqui poderia estar vindo de uma outra interface que você poderia estar fazendo aí para complementar esse código que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que você define, por exemplo, nas configurações do teu sistema, esse cliente aqui vai trabalhar com o Mercado Pago, isso pega numa configuração global, por exemplo, tá? Aqui eu defino a conta ID dessa conta, o status da cobrança eu nasço com aguardando pagamento. A gente até pode abrir aqui o status da cobrança e ver como é que ficou isso aqui, ó. Aguardando pagamento é 1. Então aqui estão as constantes que a gente definiu lá na classe, no modelo de dados, tá? Então a gente pode voltar aqui na cobrança service, aguardando pagamento. O valor total vem da nossa conta, salvamos essa cobrança aqui, tá? E aí a gente a gente cria um objeto aqui, que é o item da cobrança, que é um objeto que vai ser necessário depois, quando a gente for fazer a integração de fato com o Mercado Pago, chamar as classes lá do Mercado Pago. Então eu vou deixar comentado, depois a gente volta aqui nessa explicação, vou comentar essa história aqui também, tá? Vou salvar. E a ideia aqui agora é executar novamente esse teste completo e testar para ver se vai funcionar. Então o nosso teste foi gerado novamente. Vou usar aqui o admin. Vou vir aqui em financeiro,
contas. Então, já temos aqui uma conta, tá? A gente não fez nenhuma configuração visual, porque não é a ideia desse vídeo, né? Dessas nossas aulas. Hoje aqui é focar depois no que interessa, que é essa integração. Então, eu vou clicar aqui em gerar a cobrança. Você tem certeza que quer gerar essa cobrança? Sim. Ó, tivemos um erro aqui, que não achou a constante mercado pago, tá? Onde eu errei? Deixa eu só ver aqui. Gateway pagamento. Deixa eu ver como eu defini no modelo de dados. Gateway pagamento, inserir dados, não defini. Então, olha só, mercado pago. Salvo aqui, salvamos. Voltamos aqui no código. Vamos na classe de modelo Gateway de pagamento. Vou mandar apenas ela para o teste online, atualizado com sucesso. Vamos dar um F5. Gerar cobrança, sim. Cobrança gerada, ok. Abrimos aqui esta tela para gente e ficou nesse formato, tá? Então a gente tem aqui, ó, teste de venda de serviço, valor total, como você quer pagar a compra. Então, essa aqui é uma tela na qual a gente pode ir melhorando ela, tá? A gente pode fazer uma melhoria, por exemplo, aqui deste botão, tá? Aqui a gente está utilizando um BTN Info. Nesse tema, o BTN Info vem com essas cores aqui, ó, tá? Veio com esse verdinho, ok? E o pagar veio dessa forma. Então aqui a gente pode estar vindo a fazer melhorias nesse cara aqui. De qual forma? Estilos. Estilo CSS, tá? Então aqui a gente vai fazer uma pequena melhoria. Vamos voltar aqui no código. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um style no botão. A gente pode definir aqui uma altura de, por exemplo, 40 pixels no botão. A gente pode definir que a fonte, que o color dele vai ser branco. Então, esse nosso botão já vai começar a ter uma cara um pouco diferente, ó. Tá? A gente pode tentar melhorar também aqui ele colocando um padding de 12 pixels, por exemplo. Então, já deu uma melhorada. A gente pode também aumentar essa fonte aqui para 22 pixels. Tá? E a gente pode até colocar um fonte H bold aqui. Podemos copiar aqui de cima. Então, copiamos, colamos aqui. Então, pagar com o Mercado Pago, tá? Então, essa aqui é uma forma de fazer esse botão bem simples, beleza? Dei uma melhorada rápida. Se você quiser melhorar ainda, por exemplo, o valor total, a gente pode trocar o componente para trabalhar de forma com números, né? Então, numérico, o valor total. E aqui a gente pode definir o 18. Salvamos. Então, 150, beleza? Pagar com o Mercado Pago. Então, essa aqui seria uma ideia de fazer como se fosse um link de pagamento que você vai mandar para o seu cliente. Então, por dentro do sistema, tá? O operador ali do sistema, ele vai gerar, no caso, uma cobrança para um cliente. E dentro dessa cobrança, vai ter formas de fazer o pagamento. Hoje, né, a gente está fazendo apenas Mercado Pago, tá? Agora, pessoal, vamos ao que interessa realmente, digamos assim, que é fazer de fato essa integração inicial. Então aqui, vou voltar aqui no Builder, vamos vir aqui na parte de Composer Packages e a gente vai adicionar o pacote do Composer, tá? Então se eu vir aqui no GitHub, a gente tem aqui a versão 2.1. Se eu voltar aqui no início, a gente tem a seguinte informação: ó, Composer Require Mercado Pago DXPHP 3.0. Só que a gente não quer o 3.0, tá? Então a gente vai colar aqui o que eu copiei, 2.61. Vou copiar isso aqui e assim. Então o Mercado Pago barra DX-PHP, dois pontos, e a versão que a gente quer. A gente quer a versão 2.61, que é a última versão antes da 3. Tá? Vou salvar aqui, ele vai estar gerando o nosso vendor agora. O vendor foi gerado com sucesso, maravilha. Agora, pessoal, a gente vai partir então para a criação da classe de serviço do Mercado Pago para começar, né, a criação dessa integração. Tá? A ideia dessa aula aqui hoje é fazer apenas essa parte inicial da integração, que é fazer a criação do pagamento. Então, bora aqui, novo código. A gente vai acessar aqui então um PHP Service. E aqui eu vou chamar de Mercado Pago Service. Tá? Criar código. Beleza, então, pessoal. Peguei aqui o código-fonte, vou colar, tá? Cara, é um código-fonte bem simples para fazer isso, tá?
Então a gente criou aqui o Mercado Pago Service, temos uma variável estática aqui que é o loaded para saber se já está carregado. Um método estático load, que vai receber o access token da API do Mercado Pago por parâmetro. E aí a gente vai começar a trabalhar de fato com a nossa API que a gente fez agora com o SDK do Mercado Pago, na verdade, tá? Então, aqui a gente está passando para o SDK o nosso Access Token. Então, estamos setando o Access Token internamente ali nos atributos, né? Nas classes, estamos setando ali internamente nos atributos do SDK o token de acesso da API, tá? E aí aqui a gente tem essa classe, e aí a gente tem aqui esse método que é o criar cobrança, ele recebe por parâmetro itens e o ID da cobrança. Essa cobrança aqui, ela é no Mercado Pago, é como se fosse criando uma preferência. Preferência ela é utilizada quando a gente quer fazer utilização do checkout. O checkout Pro, o checkout externo, que é lá dentro do Mercado Pago. Então eles chamam aqui de preference. Vou mostrar agora um pouco da documentação do Mercado Pago, tá? Da API deles. Então aqui eu estou na parte de preferências. Como eu falei aqui, a gente está utilizando essa parte de preferência, que é utilizada pelos seguintes produtos. Olha só, produtos relacionados Checkout Pro e o Mobile Checkout. E é o Checkout Pro que a gente quer fazer essa integração, tá bom? Então aqui a gente tem o criar preferência, buscar preferência, obter preferência e atualizar a preferência, tá? Então, hoje a gente vai fazer aqui apenas a parte de criar uma preferência nova. Quando você cria essa preferência, você vai gerar um link de acesso ao Checkout Pro do Mercado Pago, tá? Então aqui a gente tem tudo que tem que ser enviado, tá? Os parâmetros da requisição e também temos os retornos, tá? Os parâmetros de resposta que ela nos devolve. Então aqui tem um monte de coisa e o que importa realmente para a gente, tá? É um campo que tem um nome bem estranho, tá? Que eles chamam de o init point. O URL gerado automaticamente para abrir o checkout, tá? Então, o init point, que ele é um dos campos mais importantes desse retorno para a gente. E o ID, tá? Que é um ID exclusivo gerado automaticamente que identifica a preferência, para depois a gente poder consultar essa preferência de uma forma fácil, tá? Entretanto, a gente também vai utilizar aqui na hora de criar essa nossa preferência, a gente vai passar o nosso ID para ela, que é o External Reference. Então, a referência que pode sincronizar com o seu sistema de pagamentos, que é o que a gente vai fazer aqui. Por isso, o cobrança ID é informado, tá? Então, voltando aqui ao nosso código, a gente cria aqui um array chamado Mercado Pago Itens. A gente percorre os itens que vêm por parâmetro. Esses itens aqui seriam os produtos ou serviços que a gente está vendendo para o cliente. Eu vou instanciar aqui o new Mercado Pago item, tá? Que é um item interno ali do SDK. Defino um ID, defino um título, uma quantidade, um valor e a moeda na qual a gente vai pagar, que no caso é BRL, né? Brasileiros, Brasil reais, beleza? Jogamos para dentro do Mercado Pago Itens o nosso Mercado Pago Item, tá? Então, na preferência, vamos setar aqui, né, os itens, o External Reference, que é o nosso cobrança ID, e temos que definir aqui também, né, se quiser ou não, as nossas URLs de sucesso, de falha e se está pendente. Então, quando o cliente ele efetuar o pagamento por cartão de crédito através desse link, ao final do processo, se deu tudo certo, ele vai ser redirecionado para uma dessas URLs, tá? Então, aqui a gente pode pegar a URL do teste online. Então, vou pegar aqui, vou colar aqui. Então, tá aqui a nossa URL completa, tá? Um auto return approved padrão e chamamos o save, tá? E aí, por fim, a gente retorna a preference, tá? Você pode ver que eu deixei aqui comentado o ID e o init point, que são os campos que a gente vai precisar, tá bom? Então, vou salvar aqui. Vou voltar agora lá na minha cobrança service, tá? Eu vou descomentar isso aqui. E aí a gente vai para a explicação do que está sendo feito aqui, tá? Então aqui eu estou criando um item de cobrança, porque no caso eu não fiz uma modelagem muito completa, então só tem uma cobrança, então eu estou criando um item. Vamos supor que você tivesse feito uma venda com itens, então você talvez conseguisse aproveitar o venda item para isso. Então aqui, ó, definir o ID, definir aqui a descrição desse item de cobrança, uma quantidade eu coloquei fixo 1, definir o valor que veio da minha cobrança, que é o valor total, tá?
que vem lá da conta. Chamamos aqui o Mercado Pago Service, chamamos o load, passamos por parâmetros então, da nossa cobrança, pegamos o gateway de pagamento e no gateway de pagamento temos o Access Token definido. Tá? Feito isso, a gente tem aqui então o Mercado Pago Service, chamamos o criar cobrança, onde eu passo um array por parâmetro, então aqui eu defini um array. Dentro dele eu estou passando na primeira posição o item da minha cobrança e o meu cobrança ID, tá? Para poder fazer aquela referência. Aí a gente vai definir aqui então o código da cobrança, que vai ser devolvido pelo criar cobrança, vai vir um ID e vai vir um init point, que na verdade é o nosso link. E eu salvo essa cobrança aqui, tá? Salvo de novo, faço um update aqui com essas novas informações que veio do nosso Mercado Pago Service criar cobrança. E aí eu dou um retorno da minha cobrança, tá? Já vou deixar salvo aqui. Beleza, pessoal. Com isso, tá? A gente tem uma outra parte que eu vou preparar aqui para vocês. Vou pegar aqui essa tela, tá? A tela do Mercado Pago. Então, aqui eu tenho uma conta pessoal, que eu tenho minha aqui do Mercado Pago, mais para testes, tá? Então, aqui na parte ó, a gente tem seu negócio, configurações, e aí tem essa tela aqui tem essa parte, ó, gestão e administração. Então, aqui a gente tem a parte credenciais, tá? E aí a gente tem aqui, ó, credenciais de produção e credenciais de teste, que é a que a gente vai utilizar. Então, credencial de teste, tá? A gente tem aqui uma chave pública e o Access Token, tá? O Access Token é o que a gente precisa, beleza? Vou copiar aqui o meu Access Token, tá? Vou pegar esse meu Access Token, vou vir aqui no meu modelo de dados, vou vir aqui na parte do meu gateway de pagamento, que é só para o meu teste mesmo, tá? E eu vou colar aqui esse Access Token, tá? Que é uma URL gigante, aí uma URL, um token gigante, tá? O Client Secret a gente nem vai precisar no momento. Acredito que nem precisa mais para frente, mas a gente já deixou ali. Que alguns gateways de pagamento trabalham com os dois tokens, tá? Agora a gente vai voltar aqui no editor. Vou fazer um deploy completo desse código fonte. Beleza, gerou com sucesso. Vou abrir aqui. E agora a gente vai para a parte decisiva, né? Saber se vai estar gerando para nós essa cobrança. Então, gerar cobrança. Sim. Deu uma pensadinha. Me parece que deu certo. Vou dar um OK. E o que que ele gerou aqui para a gente? Vamos inspecionar esse elemento aqui. Temos um link de pagamento do checkout, tá? Lá do Mercado Pago, pessoal. Então agora eu vou clicar aqui, ó, pagar com o Mercado Pago. Já estamos no Mercado Pago, tá? A gente pode ver que a gente está em Sandbox do Mercado Pago. Olha que bacana. Né? O Med SA seria aí o nome dessa empresa que eu fiz aí o teste, no caso, minha conta pessoal de testes, tá bom? Então, agora a gente vai partir então para toda aquela parte do pagamento, entende? Então a gente teria que pegar um cartão de testes para efetuar esse pagamento. Então a gente poderia vir aqui na parte de novo cartão, por exemplo, informar esse novo cartão e fazer o pagamento, tá? Entretanto, pessoal, essa aula já está bem extensa, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender as explicações. Então a gente fez ali uma criação inicial, né, um pequeno modelo de dados, digamos assim, para a gente ter algo para poder trabalhar, tá? Então a gente criou uma conta, criamos através dessa conta uma cobrança, criamos uma tela de visualização que vai ser pública, né? Nas próximas aulas a gente vai fazer isso. E depois a gente vai dar sequência, no caso, na criação desse pagamento. A gente vai efetuar o pagamento, vai pegar um cartão de testes. Depois disso, a gente vai verificar se foi pago. Vamos fazer aqui alguns scripts prontos para isso. Beleza? Mas por hoje era isso. E até a próxima aula, galera. Valeu e abraço.